Hoje vai rolar várias intervenções. Vamos embora. Muito bem, vamos lá. Então, começando a aula de hoje, né, com a pergunta que não quer calar, né? Que lápis de cor a Adriele utilizou na atividade, né? Eu acho que é uma das dúvidas mais importantes da aula de hoje. Ah, pois então, agora estou descobrindo porque que estamos desfalcados. Então, por conta e culpa do professor George. Bom, eles vão perder a intervenção do meu ajudante hoje, que está com a corda toda. Então, bom saber, obrigado aí pelo aviso. Muito bem, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Encontro Síncrono. Hoje o objetivo da aula é basicamente descobrir o que o lápis de cor da Adriele tem de especial para ela conseguir a atividade melhor que a dos outros, né? Então, foi uma das dúvidas. E aí, justamente uma das grandes discussões que está rolando lá, eu até brinquei, porque assim, não é o mérito da pessoa, né? Então, basicamente, é o lápis. O que faz a diferença, todos sabemos que a diferença é o lápis. Então, importante saber a marca do lápis, porque aí basta comprar o lápis igual e todo mundo vai desenrolar também. Então, é mérito zero para a pessoa. Muito bem. Seguindo, vamos dar continuidade ao conteúdo de cores, tá? E aí, uma das perguntinhas rápidas é se vocês chegaram a acessar qualquer um dos sites indicados, tá? E aí pode ser qualquer um destes, tá? Ou então algum outro, inclusive aceite sugestões, tá? Se vocês, porventura, acabaram acessando algum outro que não está nessa lista e acharam bastante interessante, então, por favor, podem sugerir também, que é sempre interessante a gente acrescentar. Então já está rolando algumas opções aí. Depois até peço para vocês jogarem no próprio Discord, tá? Então eu sempre compartilho o chat dos encontros síncronos, mas não sei se alguém acessa de fato. Mas então, depois, quem puder colocar no chat ali no. Ao invés de colocar no chat aqui, colocar no Discord também. Então, eu agradeço. Muito bem. O legal desses sites, tá? E aí, especificando, grande parte deles segue um mesmo conceito, uma mesma estrutura de trabalhar o padrão de cores específico, complementar, enfim, as combinações clássicas, né? E aí eu vou até colocar a tela de algum deles aqui, padrão. E aí você pode ajustar e ele já vai te dando as combinações de cores, te dá o código ali RGB, em hexa, enfim, o que for. E alguns outros, tá, são mais diferentões, que trabalham com uma estrutura um pouco diferenciada, onde você seleciona uma foto, ou você acaba especificando uma determinada paleta, enfim. São estruturas um pouco mais diferentes do que esse padrãozão, tipo da Adobe, né? Esse aqui, por exemplo, que segue essa estrutura do círculo cromático clássico e através dele essas combinações de cores. Peraí, deixa eu ver aqui. Natal, eu nunca entendi o porquê tem sempre 5 opções de cores, mesmo sendo tipo só complementar. Ah, sim, porque eles colocam 5, né? Eu acho que é mais pela questão da interface, tá? Justamente para adequar a estrutura do site como um todo, porque senão ele teria que se adaptar. Então, para cada, por exemplo, complementar direto, né? Então, seria uma única cor, né? Então, basicamente, 2 colunas seria mais do que suficiente. Mas, por consequência, ele teria que adequar o layout do site também. Então, nesse caso, dando sugestão para ele, se alguém quiser seguir essas dicas, né? Poderia simplesmente trabalhar diferentes larguras, né, da barra de cores, né? E aí, ao invés, você teria uma largura fixa, a diferença é só a quantidade de cores que você teria dentro dessa largura, né? Então, seria uma opção. Mas não, o que nós temos geralmente são larguras já pré-definidas de cada uma dessas cores, e o que muda só é a quantidade de cores que eles preenchem nisso. Então fica um pouco estranho, é verdade. Eles acabam pegando. O... Ah, sim, de todas essas, aí na verdade geralmente tem uma específica, tá? Então, dependendo da cor que você selecionar, tem a cor principal, e aí depois ele já escolhe algumas análogas para ele também.
Então, nesse caso, até da imagem está uma cor monocromática. Deixa eu ver se eu tenho algum outro que está complementar aqui. Deixa eu olhar. Eu não lembro se nos slides tem algum desse aqui. Deixa eu ver. Não, esse daqui está análogo. Mas, enfim, geralmente, tá? Não vou dizer a regra, mas geralmente ele te indica, então tem indicadores da cor, tá? E aí ele coloca a cor principal, qual que é aquela cor complementar específica daquela cor que você selecionou, e as demais geralmente são análogas, quase sempre da complementar, né? Ou seja, se faz a combinação de uma cor com outra e geralmente ele pega essa segunda cor e coloca algumas cores análogas também. Confunde um pouco, é verdade. Eu acho que bastava te responder o que você perguntou, né? Se você quer saber a cor complementar, bastava te dizer a complementar e beleza. Diferente desses outros, tá? Tem esse aqui, pronto. Tem esse aqui específico para dizer que todos são assim, né? Então, o Color Supply, já ele especificamente, ele é um dos que já traz a cor específica. Então, já trouxe aquela cor, já trouxe ali a complementar, já traz as combinações exatamente. Então, ele é um dos que acaba fugindo desse padrão, né? Ele tem a rolagem dele, ele traz algumas aplicações assim por diante. Pô, eu posso mostrar, mas aí depois eu tenho que compartilhar aqui. Me cobrem depois que eu mostro para vocês, já já. Peraí. Hoje já estou um pouco atrapalhado aqui, aí já daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Deixa eu acessar aqui, peraí rapidinho. Deixa eu tentar compartilhar a aba aqui para vocês, espera aí. Para essa. Compartilhar uma guia. Deixa eu ver. Essa aqui, pronto. Tá na tela aí. Um dos pontos que vocês precisam prestar atenção, justamente com a indicação das bolinhas. Então, conforme eu vou direcionando aqui, então ele tem sempre esses agrupamentos das bolinhas. Então, quer dizer, tem essa que fica aqui mais para fora, tem a que fica mais para dentro, e tem essas três também, que é justamente a parte que confunde, já que elas fogem completamente do padrão, né? Então, vou colocar até umas cores nada a ver aqui. Deixa eu bagunçar tudo. Pronto. Então, podem ver, tá? Que independente se eu puxar... Pô, vou tentar manter fixo aqui. Pronto. Se eu puxar aqui para o centro ou para fora, ele vai mudar essa coluna B, vai alterar, né? Mas o padrão em si está mantido. Vou puxar de fora, mesma coisa, deixa eu tentar manter a coordenação para não girar, mas enfim, estou aí bagunçando. Aí lembrando, quando as complementares elas coincidem, elas vão puxando para o cinza, né? Agora aqui nas extremidades, aí já é diferente. Então, C e E, se eu altero, elas vão se compensando. E justamente são essas duas que a gente está baseando. As outras estão só aí de convidadas. Então, no caso delas, se eu ajustar aqui de acordo com o círculo, elas vão puxando. Então, for mais para dentro, for mais para fora, uma compensa a outra. Agora, as de dentro é um pouco indiferente. Deixa eu tentar manter reto. Ou falta de coordenação. Pronto. Então, pode ver que vai mudar, logicamente, o círculo cromático. Principalmente a parte de intensidade aqui, ó.
ela está mais viva ou não, mas os extremos se mantêm, tá? Beleza? Você que escolheu a C ou o site escolheu a C? Não, nesse caso aqui tanto faz. Eu posso alterar a C de acordo com o que quiser. Deixei vermelho agora, por exemplo. É por consequência a E sim, tá? Então a E é consequência da letra C. Se eu quiser fazer o inverso também, é verdadeiro. Então tanto faz uma extremidade ou outra, tá? Se eu alterar C ou E, eles vão ajustar, né? Então tanto faz aqui o lado. Beleza? Ah, a caixa específica, onde é que ela fica? Aí já acho que é o site. Deixa eu ver só se é sempre esse padrão. Boa pergunta, não sei. Vamos dar um refresh aqui. Pronto, temos C e E de novo. Vamos ver se são as mesmas. Complementar. Então, essa é a que vale. Então, essa é C. Então, eu acho, eu posso estar dizendo besteira, eu acho que C e E são fixas, tá? São sempre as que valem. Para o caso de complementar, né? Para as outras, isso já não é uma verdade. Uhum. Beleza? Mas depois vão futucando, tá? Eu confesso que é um site que eu não uso tanto assim também. Então é arriscado eu ficar criando padrões aí também. Eu acho que tem até algumas funções de luminosidade, tudo que ele afeta aqui. E aí pode influenciar. Mas enfim, tem que ir mexendo aí. Como eu disse, hoje estou só com o meu ajudante, então vamos ter. O ajudante está demais hoje. Estou só com ele, então vamos ter algumas intervenções ao longo da aula. Eu já falei antes da gravação, mas novamente eu peço desculpas aí, mas hoje não vai ter como, tá? Hoje vai rolar algumas intervenções. Bom, deixa eu voltar para a apresentação, só um minutinho. Eu peço desculpa, mas não vai ter jeito hoje. Deixa eu voltar. Mas futuquem, tá? Futuquem o site, depois até, na verdade, vocês podem me ensinar, porque eu também não sei muito bem não, tá? Eu tenho que olhar com mais calma também. Mas eu concordo que poderia ser mais específico essa questão, tipo, essa cor que você escolheu, esse é o resultado da cor, coisas desse tipo, né? Então, poderia ser mais evidente nesse sentido, né, da interface. Ah, e no ColorX, legal, bom exemplo. Deixa eu colocar aqui. Eu vou compartilhar com vocês, espera aí. ColorX aqui, inclusive, tem que entrar na listinha, né? Você tem que colocá-lo na lista também. Uma aba, peraí, compartilhar a aba. O legal dele, eu escolhi aqui, tá? Eu escolhi o azul, por exemplo. Deixa eu escolher, sei lá, qualquer cor, vermelho, por exemplo. Então, eu escolhi, tá? Peraí. Pronto. Já carregou. Carregou para vocês também, beleza? E aí, você vem aqui embaixo, já tem as combinações, né? Então, já tem as combinações. Ele já faz justamente... E aí, é o que a gente estava discutindo, né? Ele coloca diretamente, ou seja, eu não tenho dúvidas de qual é a cor complementar do vermelho nesse caso, já vem com os códigos, tá? Então, código X, código RGB e assim por diante. E ele traz outras combinações também separadas, né? Então, que facilita bastante para não ter essa confusão de qual cor você está falando. Então, já todas as informações separadas, com certeza muito mais prático, muito mais intuitivo, né? Então,
É um bom exemplo. Deixa eu colocar o Color Supply rapidinho. Carregando aqui, enquanto ele carrega, peraí só um minutinho. Aí o Color Supply também que eu tinha comentado, tá? Ele já te deixa direto. Então você já vê aqui também a escala complementar, também não tem essa dúvida, né, de quais são. E ele faz as combinações, tudo. E algumas outras combinações já com as aplicações devidas, né? Então isso que eu acho bacana dele também. Mas são bons exemplos, então se complementam de certa forma, né? Então isso é válido. Muito bem. Mas eu deixo vocês brincarem um pouco mais, tá? Deixa eu só parar aqui. Voltando para a apresentação. Essa questão inclusiva, ela é interessante, algo até para se preocupar, né? Quando você desenvolve algum site, algum aplicativo que tem essa exigência cromática, né? Até para saber assim as compensações, se o padrão que você está utilizando para uma pessoa daltônica, ela vai conseguir utilizar, vai conseguir clicar as opções, coisas desse tipo, né? Então precisa ter essa garantia também. Então é sempre importante ter essa noção. Quer sentar aqui? Tem um monte de gente te vendo, sabia? Tá agitado aqui. Ah, que beleza. Gêmeos não tem concorrência. Muito bem. E aí, por falar em padrões, né? A gente viu muito o baseado. Já, tá? E aí a gente viu baseado na cor pigmento opaca, né? Foi justamente o que a gente fez, a nossa própria tabela de cores. Inclusive, vou trazer uma discussão um pouco maior em relação a isso hoje. Mas lembrando que tem outros padrões também, né? Então tem padrão, por exemplo, de cor-luz, cor pigmento que se separa em opaca e transparente. E a gente vai ver um pouquinho rapidamente disso hoje. Então, tentando expandir um pouco mais sobre esse conceito, tá? E aí vamos da base, tá? Então, justamente da cor, a cor especificamente, né? Falando da cor, a gente tem essa noção da cor sendo um fenômeno físico, mas na verdade ela, ela é uma sensação, né? Então, ou seja, é um estímulo que, primeiro, precisa de alguns elementos para que ela exista. O primeiro deles é justamente luz, porque caso não exista luz, a gente não consegue enxergar nada. E justamente a cor que a gente enxerga, por consequência, na verdade, ela é o reflexo, ou seja, é aquilo que a gente está conseguindo enxergar do que sobra daquela incidência, depois o reflexo da luz. Então, nesse ponto, tem o espectro visível, considerando para o ser humano, tá, que não equivale o mesmo para outros animais, que podem ser maior ou menor, mas trabalhando o espectro visível humano, então esse comprimento de ondas, tá? Vamos aos dados, 380, entre 380 e 750 nanômetros, algumas ondas mais curtas, ultravioleta, raio-x, raio gama, tudo aquilo que transforma pessoas em super-heróis, etc. A gente não enxerga, é um espectro que a gente não consegue enxergar. E as ondas mais longas, né? Então, infravermelho, calor, micro-ondas, ondas de rádio e TV, que também a gente não enxerga, até porque seria algo muito perturbador, né? Imagina aí, por exemplo, só de rede Wi-Fi, celular, etc., a quantidade de raios que está passando por nossa casa, seria algo bastante traumático em ver todas essas ondas, todos esses feixes, né? Forno de micro-ondas, etc., e assim por diante, tá? Então, não, nosso olho não capta esse tipo de onda. Avançando dos elementos, tá?
são bastante óbvios, na verdade, mas tentando ver essa estrutura, basicamente dois. Então tem a parte do olho, que esse é o aparelho receptor, né? Então a nossa câmera, né? Graças a ele a gente consegue enxergar, então é o nosso elemento físico. E como eu tinha dito a vocês também a luz, então graças à luz, essa incidência de luz que permite a gente olhar o ambiente à nossa volta e por consequência enxergar as coisas. Então essa relação desses dois elementos então consegue conceder essa parte de enxergar e por consequência as cores também. Da parte do arco-íris, daí eu lembro até, talvez não seja da época de vocês, mas eu aprendi no mundo de Beckmann e até hoje eu lembro da combinação das letras, que é Vlava-Ave, que é justamente a inicial de cada uma das cores, então vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, é justamente o Vlava-Ave. E essa combinação, então, justamente com o experimento do Newton, ele pegou um prisma, o que, que ele fez? Ele basicamente pegou a capa do Pink Floyd, né? Ele pegou esse prisma e a partir dessa luz branca pura, ela teve uma incidência e depois por fenômenos físicos, né, que muda o ângulo, aquela coisa toda, e aí ele conseguiu decupar isso em diferentes feixes coloridos e justamente forma o arco-íris. Então, quando a gente tem, principalmente num dia muito ensolarado, e aí cai aquela chuvinha fina, bem no final daquela chuvinha que fica quase uma névoa, quase sempre aí resulta no arco-íris. Então a gente tem aquele fenômeno do arco-íris, cachoeira também, qualquer coisa que tenha incidência de água, a água nesse caso é essencial, tá? E aí fica justamente esse dilema, né? O que tem no final do arco-íris? Será que tem um pote de ouro, né? Será que tem a passagem para Asgard? O que, que será que rola, né? Então a gente não sabe, aí realmente não são todas as coisas que vamos poder responder na aula de hoje, mas a parte do arco-íris em si nada mais é do que essas gotículas de água funcionam como pequenos prismas, tá? Então imagine que a gente tem várias partículas de água no ar, então principalmente por conta da chuva, cachoeira, o que for, e aí essa incidência de luz branca, justamente a soma de todas elas, tá? E aí partindo, atingindo cada uma dessas partículas de água, muda o ângulo, tá? Muda essa direção e depois, por consequência, a gente tem essa visualização do fenômeno do arco-íris, justamente por mudar o ângulo e, por consequência, a gente vê os feixes monocromáticos de cada uma das cores específicas. Então tá aí os termos técnicos, tá? Não vou entrar muito nisso, aquela coisa toda. O pote de ouro realmente seria um bom agrado para quem, eu diria assim, para quem aceitou esse desafio, né, de conseguir chegar até o final do arco-íris, é mais que merecido o pote de ouro, né? Até hoje eu não consegui encontrar. Então, uma coisa que bagunça um pouco a cabeça, tá? Até porque na terminologia da língua portuguesa no geral, tá? A gente geralmente denomina a cor da maneira errada. Então a gente não denomina o correto seria matiz, mas a gente chama cor por cor e quando a gente fala matiz as pessoas ou vão achar a gente muito arrogante ou simplesmente não vão entender do que a gente está falando. Mas a denominação da cor, né? Então essa parte do termo em si ele acaba confundindo por estar adequando justamente a parte da sensação da observação, que são coisas diferentes. Então tá aí a palavra cor, nesse caso, acaba denominando tanto percepção do fenômeno, a sensação, como dessas radiações luminosas diretas ou refletidas que provocam os corpos. Então, também, nesse caso, que seria matiz ou coloração que os provocam. Vamos aos truques da mente. Aquele bloco que a gente vê que o nosso cérebro nada mais é do que um grande trapaceiro, e alguns têm consciência disso e alguns nem tanto. Fala, não, o meu jamais, o meu sempre acata os comandos que eu mando para ele, né? Mal sabe você que é justamente o inverso. Na verdade, você acata tudo que ele te indica. Então, na verdade, ele é o grande controlador, né, de todos nós, e ele acaba indicando algumas coisas que não necessariamente condizem com a verdade, ele tem algumas compensações. Esse bloco de hoje, que são separados em alguns experimentos, vou tentar demonstrar para vocês que sim, ele é um grande trapaceiro. O primeiro experimento de hoje é bastante simples, tá? Temos esse quadro aí para vocês, onde temos a diferença do seguinte: temos o texto propriamente dito, ou seja, o texto representa uma cor específica,
Ou seja, amarelo, azul, laranja, preto, isso para nós é relativamente tranquilo. Porém, façam o seguinte, ao invés de ler o texto, tentem ler na sequência, mas não dizendo o que está no texto, mas as cores de cada um texto. Ou seja, o primeiro, verde, vermelho, azul e assim por diante. Tentem fazer isso do início ao fim, sem se embolar todo. Total, a concentração é fato. Para quem ainda não entendeu, tá? Temos o seguinte, temos a mensagem em texto, ela é textual, essa é relativamente simples, tá? Amarelo, azul, laranja, preto, vermelho, beleza, ok. Mas tenta, ao invés de ler o texto, ler a cor que está escrito o texto, ou seja, verde, vermelho, azul e assim por diante. Do início ao fim, façam esse teste. Totalmente focada, parabéns. Conseguiram? Se embolaram? Trava no meio, né? Tem uma hora que você inverte, fala preto, não, é laranja, ah, meu Deus, verde, ah, é vermelho. Acontece, tá? Acontece. Trava. E aí é aquela história, é concentração total, tá? Vacilou, já era, erra. Então, para nós é assim, o aprendizado, né? Questão do aprendizado. Nós estamos muito acostumados com o textual, né? A linguagem textual como um todo. Então, é muito mais simples a gente simplesmente ler os textos, diferente ao significado deles, né? Então, simplesmente a gente consegue traduzir essas palavras, só que nesse caso são coisas que são diferentes, ou seja, o texto ele está indicando uma cor específica, mas ele está pintado de outra cor. E quando você já tem algo automatizado no teu processo, ou seja, o nosso cérebro já bastante treinado para identificar esse texto, e aí você pega esse texto específico, não é isso que eu te perguntei, eu estou perguntando aí outra informação. E aí você tem que condicionar o teu cérebro a essa nova informação. Muito bem, voltando para os padrões cromáticos, tá? Então, é o seguinte, por falar em estímulos, vamos separar em duas categorias, tá? Coluz e cor pigmento. Então a gente vai ver que são coisas diferentes. Coluz, então, justamente radiação, tá? A fusão de todos esses componentes. Branco. Ah, já viram? Beleza. Então vamos passar batido só basicamente, tá? Coluz, então. Coluz são feixes, ou seja, não é algo físico. Cor pigmento por si só, e aí fica a trapaça, tá? Cor pigmento é físico, porém ela é pressentida graças a essa radiação, ou seja, aquela história, sem luz a gente não vai enxergar. Então, mesmo a cor pigmento, ela tem uma incidência de luz, porque é graças à luz que a gente consegue enxergar. Porém, a cor luz, ela está sendo emitida diretamente para os nossos olhos, já tem justamente essa origem da luz, né, propriamente dita, e cor pigmento não. Cor pigmento trabalha com o reflexo. Cor pigmento ainda se separa em duas. Ou seja, temos cor luz padrão, cor pigmento opaca e a transparente. A gente justamente trabalhou com a opaca na sala. E aí eu vou falar um pouquinho do padrão que a gente adotou, tá? Enfim, dando spoiler, mas seguindo. A outra, justamente, a cor pigmento transparente, a gente vai também desdobrar hoje. Então, cor luz RGB, padrão, tá? Qualquer dispositivo eletrônico utiliza essa combinação. A síntese, então, de todas elas gera o branco. Então, síntese aditiva, tá? Então, mostra a combinação. Baseado até nas siglas das letras em inglês, né? Então, o vermelho, o verde e o azul. E aí, justamente, através desses três feixes, a gente consegue o padrão de cores através da combinação de todas elas, né? Cor opaca, desculpa, cor pigmento, a transparente, não a opaca. A opaca, justamente que a gente trabalhou, tá? Então, o amarelo, o vermelho e o azul. Nesse caso, agora, diferente, a gente utiliza outro padrão de cores, o ciano, o magenta e o amarelo. Para não confundir, tá? As gráficas, para quem já teve acesso à produção gráfica, trabalha justamente um quarto canal de cor, um preto. K, na verdade, não significa do black, é K de key, de chave, tá? Justamente ele traz um contraste, porque mesmo que você junte ciano, magenta e amarelo, que daria um
cinza escuro, não chega a dar um preto. Para contrastar um pouco mais, você adiciona um canal de preto. E aí justamente traz o contraste. Então o preto, na verdade, ele é justamente para adicionar esse contraste nas imagens. Então, e aí? Seguindo, então em gráficas, tá? Se for pegar um negócio que ainda é possível fazer hoje, tá? Principalmente para quem tiver acesso ainda a jornal impresso, cuidado aí, ajudante. Então, para quem tiver acesso a jornal impresso, quiser fazer esse experimento, principalmente aqueles anúncios que tem uma imagem grande e colorida, quase sempre a impressão do jornal, por melhor que seja, tá? Por mais que tenha avançado até hoje, ela ainda não é 100%. E aí um experimento que vocês podem fazer é tentar olhar essas imagens muito grandes impressas no jornal. Geralmente tem um desses canais que não fica em registro, ou seja, não coincide exatamente com os outros. Então é muito comum a gente ver um rastro de amarelo para o lado, um rastro de azul, um rastro de magenta, ou seja, um desses três canais, porque o processo de impressão são chapas, tá? Chapas com essas cores específicas, onde a gráfica, de uma forma muito rápida, tá? Então passa todas essas folhas em ciano, 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 depois vai para o outro, passa magenta, 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 depois amarelo, 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 todos em cima um do outro, dando esse registro, mas quase sempre não bate certinho, tá? Revista isso acontece, mas revista tem um grau de exatidão um pouco maior, jornal tem um cuidado um pouco menor, então quase sempre a gente vê esses rastros, esses fantasmas na imagem, tá? Antigamente era ainda mais comum, tá? Mas ainda hoje ainda acontece vez ou outra, então dá para ver esses rastros, esses fantasmas coloridos na imagem. Muito bem, seguindo então essa parte do CMY, justamente o ciano, o magenta e o amarelo, e aí o K, lembrando que justamente ele adiciona o preto para o contraste, tá? E aí, comparando esses três, pô, ajudante, sem me sacanear, né? E aí, comparando esses três dos canais de cores, dá para perceber as características de cada um deles, as combinações de cores diferenciadas e justamente essa síntese aditiva de cada um deles, onde vai gerar o branco ou o preto por consequência. Certo? Seguindo o que já vimos. Quer assistir? Então. E aí, o que a gente já viu no círculo cromático, pegando aquela tabela, né, que alguns já preencheram, inclusive, lembrando que o mérito é sempre do lápis de cor, não é da pessoa de quem que pinta. E aí, separando em blocos, tá? Então, no primeiro bloco, lá em cima, as cores primárias, o padrão que a gente utilizou, tá? Então, cor e pigmento opaca, então justamente o amarelo, o vermelho e o azul. Depois vimos que a combinação de cada uma dessas cores, amarelo com vermelho, amarelo com azul, ou o mais temeroso é dos três, o vermelho com o azul, vai resultar em cada uma dessas cores, tá? Com algumas variações, logicamente, vai depender de quanto de cor você aplicou, se o teu lápis misturou muito bem ou não. O que eu digo, dos três, tá? Geralmente o violeta ele é mais complicado, porque trabalha com tons médios aí, tanto do vermelho quanto do azul, acaba sendo mais complicadinho do que os outros dois para misturar. Os outros dois, geralmente vocês conseguem desenrolar fácil, o que gera problemas às vezes, que não chega a ser um problema, tá? Ah, o meu laranja ficou um pouco mais amarelado ou ficou um pouco mais avermelhado. O verde ficou um pouco mais amarelado, um pouco mais azulado, coisas desse tipo, tá? Mas conseguir um laranja qualquer e um verde qualquer, geralmente isso é tranquilo. Não, não cheguei a abordar, mas se for o caso de algum de vocês, tá? Algum de vocês por acaso for daltônico, o que é recomendado, tá? E justamente vai variar muito, tá? Então, são diferentes graus de daltonismo, mas também não tenho como trabalhar um padrão nisso, mas eu tive um amigo que fez faculdade comigo. Peraí, que minha câmera está surtando hoje. Aí, justamente, eu vou falando enquanto isso. Eu tive um colega de faculdade que, enfim, ele fez o curso de design gráfico, então, junto comigo, e justamente ele tinha esse desafio com as cores também. Peraí, só deixa eu ver se minha câmera volta, só um minutinho. E aí, nesse desafio,
o que aconteceu, né? Então, nessa parte de cores, ele trabalhou algo muito curioso, e até, na verdade, no curso que eu entrei, teve prova de proficiência, ou seja, você tinha um teste de desenho, vamos chamar assim, e você tinha que ir bem, até para você poder ser aprovado no curso. Então, o que ele desenrolou, que eu achei um negócio muito bem sacado, né? Então, ele pegou justamente esses lápis de cor dele e ele colocou números. Então, já tem a numeração dos lápis, ele colocou a etiqueta, e aí cada uma das etiquetas ele dizia qual cor era. Então, por exemplo, lápis, aí tinha etiqueta azul, etiqueta amarela, etiqueta vermelha, assim por diante. Então, o que ele fez foi basicamente criar um padrão, e aí é muito parecido com aquela tabela que a gente viu quase agora, que tem os textos, né, os textos propriamente ditos, mas que não necessariamente esses textos condizem com a imagem propriamente dita, né? Então, bom, não consegui fazer a câmera voltar, vamos sem câmera por enquanto. E aí, justamente essa parte de tentar associar, ele se condicionou, né? Então, é um aprendizado, de certa forma, e ele trabalhou justamente esse padrão que, mesmo não enxergando, ele se condicionou a tentar identificar as cores que estavam anotadas. Então, esse é um processo muito louco. Ele teve que fazer uma tradução e adaptação do padrão cromático, justamente para não criar essa sensação de estranhamento. O padrão de daltonismo dele, tentando explicar, né, já que tem variações. No caso dele, peraí, deixa eu ver. Pronto, voltei. No caso dele, ele não conseguia enxergar algumas nuances de algumas cores. Então, por exemplo, do padrão que vai do amarelo para o vermelho, essa escala, essa variação de alguns tons intermediários, ele simplesmente não enxergava. Algumas outras caía para o cinza, então algumas cores ficavam cinza, e enfim, aí foi algo desafiador. Na parte, tipo, eu tenho daltonismo, e agora, como é que eu desenrolo isso? Vai depender muito do caso, tá? Do padrão. Mas o que eu digo, geralmente, que as caixas de lápis de cor, a Faber pelo menos faz isso, ela tem os códigos de cor, ou seja, tem um número, aquele número respectivo de uma cor específica, então, sei lá, 27 é tal cor. Aí você pode olhar no verso da caixa, tem um gabarito lá. Agora, o que eu acho um pouco discutível, não sei se vocês já fizeram, e até mesmo quem não tem o daltonismo, é que algumas cores eles classificam, são algumas cores bizarras. Eu não lembro de cabeça agora, mas, por exemplo, o que eles dizem que é azul, aí geralmente não é esse azul tão aberto, um azul um pouco mais fechado, mais escuro, ou o vermelho, um negócio meio alaranjado. Tem algumas cores em específicas que eles classificam, eu não lembro quais agora específicos, se é o amarelo, laranja, eu sei que tem algumas delas. Azul, se eu não me engano, é uma delas, que na classificação do número eles indicam uma que deveria ser o azul, mas que não parece tanto azul assim. Então, não sei se nesse caso é daltonismo meu. Tem umas cores meio bizarras, mas não corresponde muito bem, sabe? Aquela coisa que até nas aulas que eu faço presencial, nossas caixas de lápis de cor do ateliê são Faber-Castell. E aí, para a galera que às vezes tem essa dificuldade, e até poderia ajudar o Eudo nesse caso, na atividade, eu geralmente indico os números. Eu falo, use o 27, usa o 32, usa, porque aí não tem erro, né? Então, o número é o mesmo para todos. Que aí, nesse caso, poderia adequar. Agora, eu não sei até onde, e aí muito parecido com o meu amigo, você não estaria fazendo algo meio forçado, porque no fundo, você vai adequar essa padronização de cores, mas que não corresponde àquilo que você enxerga, né? Então é algo que acaba sendo um pouco desafiador. A dica que eu dou, tá, nesse primeiro momento de você padronizar é utilizar o código de números. Então, código de números. E a outra dica é justamente fazer tipo o lápis da tabuada, né? Fazer esse rótulo com o nome da cor para te ajudar. Porque aí você talvez mesmo vai continuar não enxergando aquela cor específica, mas você sabe que aquele lápis específico é o vermelho. Então, toda vez que for utilizar o vermelho, é aquele lápis. Então,
Fica as dicas, tá? Então, lápis de cor, e eu também não tenho como padronizar isso, cada um é um, tá? Mas geralmente um lápis de cor, eu me baseio na Faber, tá, que eu acabo tendo mais contato, eles têm o lápis propriamente dito, ele é da cor específica, ou pelo menos ele deveria ser o mais próximo possível daquilo que ele risca, isso para caneta também, específico que for. Pô, eu não estou com um lápis de cor aqui agora, mas só para vocês entenderem. Então, se esse aqui fosse um lápis amarelo, por exemplo, então justamente seguindo esse padrão da cor aqui, é justamente esse padrão de cor deveria ser o da ponta. Então, ele realmente deveria ser o mais próximo possível. Esse aqui não é um lápis de cor, é um lápis grafite, mas só para tentar explicar. Ele tem um número, então geralmente lápis de cor tem um código, tá? Não vou dizer que são todos que tem, não são todos. E esse código não é universal, tá? Então, Faber tem um padrão de cores, sei lá, Carandache tem outro padrão e assim por diante. Então, cada um tem um número específico que corresponde às cores. Então, é importante ter essa caixa de lápis de cor, sempre daquele lápis específico. Para quem tiver com dificuldade, primeira dica, tá? Preferência em comprar essa caixa que tem o gabarito atrás. É o que eu digo, Faber tem, tá? Não sei dizer pelas outras. Mas é justamente esse gabarito atrás vai ser teu guia. Então, basicamente, não aponte do lado errado, tá? Porque se você apontar o lado da numeração já era, você vai perder toda a referência. Mas, basicamente, aponte da maneira tradicional que vai dar certo, até ele virar bem cotoquinho, ele vai continuar com o número. E aí, siga esse roteiro. Pegar o roteiro que está atrás da caixa, justamente os que estão atrás da caixa, e seguir esse padrão. Número tal é tal cor. Então, é isso que eu vou fazer. O que não vai resolver, de certa forma. Para quem, por exemplo, eu estou vendo aí a galera com alguns graus mais. É difícil dizer também a questão do daltonismo de cada um, tá? Até o padrão de cores, que as variações de cada um, se não enxerga o canal vermelho, se não enxerga o azul e assim por diante, vai ser complicado porque você vai conseguir seguir o padrão pela numeração, então você vai saber que o azul é tal número, o vermelho é tal número, o amarelo é tal número, e você sabe que a combinação entre eles vai ter que dar tal cor. Mas que esse resultado final para vocês não vai dizer muita coisa, porque vocês vão continuar não enxergando a cor. Então é difícil verificar o resultado. Então, nesse caso, é muito complicado saber o resultado final. Não vai ter como dizer isso. Então, nesse caso, vão ter que ir pela confiança. E até talvez perguntar para terceiros, né, em relação a esse resultado. É ou não é, ajudante? Então é basicamente isso. Agora sim, sinceridade, tá? Eu entendo, tá, que é algo muito difícil para vocês, eu entendo. E nesse caso, eu posso criar um resguardo, tá? Para as atividades de entrega de cores, a gente negocia, tá? Negocia para a galera que tem daltonismo, a gente releva, a gente vê uma outra forma de avaliar isso. Eu não acho justo, tá? Então é assim, por mais que vocês sigam isso, eu acho que é legal pelo aprendizado em si, mas é sacanagem eu querer cobrar, né? Querer cobrar algo valendo nota de algo que vocês têm essa dificuldade, que vocês têm essa barreira de certa forma. Então, eu particularmente não acho justo. Pelo visto, já temos alguns, tá? Alguns na turma aí, é normal. E entre em contato comigo, tá? Entre em contato comigo que a gente conversa. Inclusive, vamos ter hoje uma atividade baseada em cores, e eu sei o quão desafiador pode ser para vocês, tá? Não, mas tipo, é sério. É uma atividade que vai ser feita, tá? É fato. Não tem como a gente também balancear para os outros, mas é muita sacanagem, né? Tipo, eu não enxergo cores, e agora? Você vai ter que fazer na marra. Não acho certo, né? Não, não é justo. Mas vamos tentar compensar. Como eu disse, tem diferentes graus de daltonismo. Então, tem uma pessoa que não enxerga mesmo alguns padrões de cores, tem alguns que acaba indo para o cinza, tem alguns que trocam cores. A gente vai ver se realmente não for possível para a pessoa, às vezes a pessoa não se sente à vontade em fazer, a gente compensa, tá? Beleza? Seguindo então esse primeiro bloco da tabela, tá?
E aí depois a segunda metade, basicamente aí que a gente vai compor o círculo cromático só entendendo a lógica, tá? Daí nesse caso, para quem consegue distinguir as cores ou não. O padrão tá, então a tríade, as três cores do amarelo, o vermelho e o azul. Lembrando que o círculo ele já está disposto de uma forma que o meio termo entre o amarelo e o vermelho, que nesse caso resulta no laranja, vai estar posicionado ali de uma maneira intermediária. Depois as combinações de cada um desses vai formando mais uma vez para chegar no círculo completo. Lembrando as proporções de cores, tá? Para pessoas que não fizeram com lápis automaticamente, ou seja, já pegaram aquela cor específica e preencheram, mas fizeram por combinações, vamos tentar entender algumas métricas, tá? Então, entre o amarelo e o vermelho, a gente vai conseguir o laranja. Temos entre eles as cores análogas. O laranja avermelhado, ou seja, ele possui uma quantidade maior de vermelho do que de amarelo, por isso ele acaba puxando mais para o vermelho, e o inverso, tá? O amarelo que acaba, desculpa, o laranja que acaba ficando mais amarelado, ou seja, porque ele está mais próximo do amarelo do que do vermelho. Então, por quantidade de cores, então se fosse fracionar, cada uma delas possui uma quantidade maior de uma cor primária específica do que a outra, e por isso que faz essas combinações. Deixa eu ver as dúvidas. Não, tranquilo, Eudo. É assim, eu não acho que seja a favor nenhum da minha parte, tá? Eu só acho que é algo justo. Não sei se vocês pegaram até o conteúdo das pinturas em específico, de algumas dicas, tá? Então, primeira dica é assim, a galera já pega o lápis e quer quase até a fogo no papel de tanta força que coloca. Primeiro, você machuca o papel, e a outra, você cria uma camada. Um dos problemas do lápis de cor é que, dependendo da camada que você criou, você não consegue mais sobrepor nenhuma outra cor. E principalmente quando você aplica muita força, você vai simplesmente tirar essa possibilidade de integrar as cores. A dica é justamente o inverso. Não aplicar muita força, fazer uma camada fraca e sobrepondo isso, principalmente na parte de juntar as cores, vai sobrepondo com lápis, etc. Eu brinquei, tá? Mas é assim, tem um fundo de verdade. Não tem diferença de lápis de cor, tanto faz a marca que eu comprar? Tem, tem. É fato, tá? Não vou mentir. Então, dependendo do lápis de cor, se ele for aquarelável, se ele não for aquarelável, se é um lápis com mais qualidade, se é um lápis com menos qualidade, então é assim, vai ter influência, não tem jeito, tá? Então, um lápis de melhor qualidade, ele mistura melhor. Mas, dando os devidos méritos também, não vou me contradizer, tá? Não dá para dizer que simplesmente um lápis de cor bom já automaticamente faz da pintura bem feita. Não, não é um fato isso. Lógico que a pessoa que está pintando tem uma grande influência nisso. E aí é importante. A Idriele humilhando geral, então falou, não, eu fiz top e usei só 3 cores, tomem essa. Então, quem for reclamar daqui para frente, eu vou usar a Adriele de exemplo. Então, é possível, tá? Não, é assim, humildade, nada. Quem é bom tem que mostrar mesmo, é isso aí. Não dá para comparar, tá? Não dá para comparar um lápis de linha escolar de um Prismacolor, por exemplo. Então, é o que eu sempre digo, é muito legal ver esses vídeos no YouTube, a galera pintando, coisas desse tipo, mas às vezes você vai se inteirando um pouco mais dessa teoria, e aí você vê lá a galera usando Prismacolor para fazer, sei lá, esses speed paint, que faz pintura de rosto, cabelo, aquela coisa, e aí você vê que o lápis dela se integra de uma maneira ali incrível. Aí você vai tentar fazer o mesmo degradê com os teus lápis. E não mistura tão bem. Então, assim, é a habilidade da pessoa? Com certeza tem a habilidade da pessoa. Mas é só a habilidade da pessoa? Não, o lápis ele acaba influenciando também. Não dá para comparar nesse caso, até porque senão não faria sentido você ter o mesmo preço aí, como o José Oswaldo já fez a questão de pesquisar. Sim, Prismacolor, essa pechincha aí, R$ 800, então um lápis baratíssimo. Aí você fala, mas ele não tem diferença? Lógico que ele tem, até para ele justificar que ele custa R$ 800. Aí é o ponto que eu diria como não só material de desenho e pintura, mas como qualquer coisa na vida, se tal coisa vale aquele preço ou não, é uma outra história. Aí justamente é uma outra discussão. Não vou entrar nesse mérito, tá? Tem até uns da Faber exclusivo que parece um piano. Você vai abrindo, são vários andares de lápis de cor. Não vou entrar nesse mérito. Se vale ou não vale, isso é uma discussão muito longa, tá?
Mas não dá para desmerecer que um material caro ele não tem a qualidade dele. Então, uma tinta guache, então uma aquarela, ou seja o que for, tá? Não dá para desmerecer se ele não vai realmente ser melhor. A pergunta é quanto melhor ele vai ser. Então, ele custa, sei lá, 10, 20, 40, 50 vezes mais. Vale esse valor a mais? Aí é uma outra história, tá? E vai depender muito da condição financeira de cada um, o quanto você vai se dedicar a isso, o quanto de retorno financeiro que isso vai te trazer. Uma outra discussão muito mais longa, tá? Mas de uma maneira mais simplificada. Materiais mais caros têm qualidade? Tem mais qualidade. O quanto de qualidade? Aí é uma outra história. Mas sim, geralmente materiais de pintura mais caros possuem mais qualidade. Isso vai influenciar na disciplina? Não, não vai. Não deveria, pelo menos. Tá? Então é importante ter a noção que, se for adotar uma linha escolar, por exemplo, é possível fazer todas as atividades. Beleza? Pronto. Como pintar fraco e não ficar aqueles buraquinhos brancos, né? Não ficar aquela coisa, aqueles pontinhos. Aí, justamente, uma outra dica, além de você pintar fraco, é você alternar direção. Ou seja, se você fez uma camada na diagonal esquerda, faz a outra camada na diagonal direita. Isso vai fazer quase que uma malha xadrez desses pontos irem se intercalando até eles ficarem fechados, preencher essa totalidade. Então, vale a pena alterar, tá? Então, diagonal esquerda, diagonal direita, faz vertical, faz horizontal, você vai criando uma malha que ela vai ficando cada vez mais densa, você vai conseguir uma cor cada vez mais viva e mais preenchida por consequência. Por que isso acontece? Eu estou tentando acompanhar o chat, tá? Não sei se é dessa pergunta, mas tentando acompanhar o chat. Ah, pronto. Se for realmente dos buraquinhos brancos, por que isso acontece? Sim, por conta dos sulcos do papel. Olha que nome bonito, é sulcos do papel. Então é assim, basicamente o relevo do papel. Por ele ser ondulado, por ele ter uma textura, tá? Se você for analisar ele com microscópio, você vai ver que ele é quase um relevo montanhoso, tá? Então tem áreas com partes baixas, ali níveis muito abaixo, outros níveis muito altos, ou seja, apesar da gente ver a folha lisinha, essa coisa bem bonitinha, não, é um negócio tudo meio bagunçado, né? O famoso asfalto de Fortaleza, né? Então é um negócio meio esburacado tudo. Então, quando você tem isso, por consequência, o teu lápis às vezes só pega essas camadas mais acima e essas mais abaixo você não preenche. E justamente você tem que intercalar cada vez mais porque você vence pelo cansaço. Tem uma hora que você aplica tanto material no caso, lápis de cor, que você vai justamente cobrir toda a área, então vai sujar tudo, vamos chamar dessa maneira, e aí vai finalmente preencher esses pontos brancos. Mas eles são mais difíceis realmente. E aí, nesse caso, tá? Eu diria até que essa folha que a gente usa, que é o papel sulfite, ele é até um pouco mais liso, acreditem ou não. Tem papéis mais texturizados, e aí justamente você usa a textura propriamente dita a teu favor, mas para quem procura, por exemplo, e aí às vezes até um pouco do charme do lápis de cor em si, é que ele tem essas fissuras, para que ele não ficar igual uma caneta hidrocor, por exemplo, que é todo preenchido uniformemente, tá? Então é assim, eu diria que é o charme do material, tá? A característica dele. Mas quem quer preencher o lápis de cor a ponto de ficar tudo preenchido, todo uniforme, aí realmente tem que fazer esse cruzamento de orientações, tentar preencher por sobreposição, esse tipo de coisa. Beleza? Vocês estão tagarelas hoje, eu não estou acompanhando todo o chat, tá? Então já já eu vejo aí se alguém perguntou alguma coisa, eu deixei passar. Hoje eu trouxe polêmicas, tá? Hoje eu trouxe polêmicas, vamos falar de polêmicas. Pô, o da Faber, deixa eu falar uma curiosidade da Faber. Pô, ninguém me patrocina, é um negócio muito chato isso, né? Pô, se. Pô, Faber, Carandache, qualquer Stadler, qualquer marca, me paga uma graninha por fora, vai. Se fosse a aula de hoje, por exemplo, falava, pô, nenhum desses presta, só esse lápis específico. Então, eu poderia fazer um jabá aqui, né? Mas, pô, ninguém me dá um centavo, sacanagem. A Faber, uma curiosidade, assim, tem o Faber nacional e o Faber importado. Vocês vão identificar que a qualidade é diferente, mas também, infelizmente, os valores são outros também. Então, você conseguir comprar um Faber-Castell alemão, por exemplo, você vai ter que pagar por isso, tá? Ah, mas
Eu não vou entrar no mérito se compensa ou não, tá? Mas eles são diferentes, fato, são diferentes. Não é, tudo nacional não presta, não estou entrando nessa discussão não, mas sim, importado, ele é diferente. E tem outras marcas, tá? Eu falei Prismacolor, tem outras também, tá? Carandache, etc. Diga, Manuel. Boa noite, Natal. Boa noite. Você falou, acho que numa das primeiras aulas sobre lápis de cor, que você dá preferência aos aquareláveis, que você acha mais macio, não é? Aham. Tem vantagem usar aquarelável e não molhar e não usar como aquarela? Cara, assim, sinceridade, tá? A gente discutia assim, qual a tua pizza favorita? Aí lascou, tá? Cada um vai ter uma específica e é complicado, porque vai chegar num ponto, e acho que hoje a internet é muito isso, né? Assim, opiniões bastante fervorosas, né? O que você prefere? Então, eu prefiro tal coisa, eu prefiro outra. E as pessoas vão se batendo e nenhuma delas se entendem. E é aquela história, você não vai conseguir mudar a minha opinião e vice-versa, enfim, fica um negócio só agressivo. Então é agressividade para todos os lados. O que eu disse é, mais uma vez, reforço, tá? Preferência pessoal. O porquê eu particularmente prefiro o aquarelável. E isso pode ser muito discutível, tá? Inclusive tem amigos muito próximos meus que não gostam do aquarelável, preferem o outro e a gente continua amigo, tá? Mas é assim, é aquela história, mesmo sabendo que o aquarelável é melhor. Não, brincadeira. Eu particularmente gosto do aquarelável e são acaba sendo um pouco incoerentes, porque eu particularmente poucas vezes acabo aquarelando. É justamente o que você perguntou. Pô, faz sentido eu comprar um lápis aquarelável se eu não for aquarelar? Na minha opinião, faz. Por quê? Preferência pessoal, tá? Eu, particularmente, acho o aquarelável mais macio. E, além disso, eu acho que para essas linhas mais em conta, não que o aquarelável seja extremamente barato, não é, mas essas linhas mais em conta, ele acaba misturando melhor. Porém, fico porém, estou te dando a ideia da concorrência, tá? Eu tenho um amigo que ele já não suporta aquarelável, porque ele acha que tem aquela camada um pouco acetinada do lápis, que para ele isso incomoda, e justamente nesse processo que eu estava até comentando para a Débora, da sobreposição e de alternar as orientações de como você vai riscar o lápis padrão, que não é o aquarelável, às vezes funciona melhor. O aquarelável, por ter essa coisa, pô, vou chamar pegajosa, mas é um termo horrível de se utilizar, mas é assim, por ele ser aquarelável, ele é mais macio e ele acaba marcando um pouco mais a folha. E aí, se você for usar muito essa técnica de sobreposição, você vai perceber que ele não responde tão bem quanto o lápis padrão, tá? Então, primeiro, isso funciona para qualquer material, tá? Inclusive para lápis de cor. Vai depender, primeiramente, da forma que você vai utilizar. Se você está identificando que nos seus desenhos você está utilizando muito esse padrão de achuras, que vem a ser justamente esses risquinhos que depois vão se cruzando ou não, de repente o lápis padrão é o mais indicado. Se você pretende utilizar com menos sobreposições e vez ou outra ainda tentar arriscar ali, utilizar um pouco de água, quando eu falo pouca, é literalmente pouca, tá? É um pincel úmido às vezes, é um negócio mínimo para fazer esse degradê das cores, obrigatoriamente tem que ser o aquarelável, tá? Então, idealmente deveria ter todos, né? A gente deveria ter todos à disposição e ir testando, mas como a gente tem que optar, né? Ou comprar um ou comprar outro, eu tenho preferência pelo aquarelável, mas é muito particular. Se você puder, em algum lugar que você possa testar, vez ou outra, apesar que eu ia citar a Calunga, mas a Calunga geralmente deixa canetas à mostra, lápis de cor é mais difícil. Mas se você puder testar com amigos, enfim, quem for, e puder testar um, testar o outro e ver qual mais te agrada, é o ideal, tá? Porque, como eu te disse, é muito pessoal. Então, eu fui na do professor, comprei aquarelável e achei uma porcaria. E pode acontecer, tá? É gosto pessoal, então é muito complicado isso. Beleza? Pô, aquarelável é aquele que passa na língua, é sacanagem. Ah,
Pera aí, eu prometo que depois eu acompanho o chat, tá? Eu não tô conseguindo hoje, vocês estão demais. Não, não tô conseguindo. Se alguém rolou alguma pergunta aí, por favor, repita, eu perdi, tá? Mas enfim, seguindo. Mano, eu não sei te responder, se eu te respondi, tá? Mas basicamente é isso, tá? É muito gosto pessoal. Eu particularmente prefiro por ele ser mais macio, mas vai muito do gosto, tá? Então, cada um, cada um. E desses aquareláveis, eu posso dizer que o da Faber me agrada bastante. Eu diria que não é um lápis barato, mas é um bom custo-benefício. Então, eu particularmente gosto. Pô, Lera é um negócio já mais complicado, tá? Lera, a sugestão é aquela história de tentar alternar a pegada do lápis e tentar tirar um pouco dessa sobrecarga do pulso. Então, às vezes, é até esse trabalho de se afastar um pouquinho, laranja, é tentar se afastar um pouquinho da mesa e alternar, tá, a, esse trabalho que teu pulso faz para o cotovelo e às vezes até para o ombro. O que eu entendo também que é um pouco difícil para nós, porque a nossa escala de desenho é pequena, né? Então, você conseguir trabalhar com o ombro, por exemplo, é uma amplitude muito grande para o tamanho de folha que a gente usa. Mas tentar, enfim, adequar até a postura, tá? Como você está sentando, o ambiente de trabalho é muito importante, mas tentar resguardar um pouco o pulso, tá? Tem algumas pessoas que. E aí cada um fala uma coisa, tá? Eu não sou da área médica também, eu me preocupo muito em falar besteira, mas alguns gostam daquela tala que prende o pulso, né? Não sei se aquilo é recomendado ou não. Algumas pessoas falam que aquilo ajuda, tem outras que falam que não, enfim. Eu não vou opinar, tá? Eu realmente não sei, não tenho uma opinião sobre isso, mas tomar um pouco de cuidado com isso. Então, assim, é cuidar, tá? Porque depois, assim, curar dificilmente você cura, mas você consegue manter a inflamação sob controle, né? O que você geralmente faz. Mas eu sei que eu já tive alguns casos, inclusive, de alunos que deixaram de entregar trabalhos porque simplesmente estava com o pulso completamente inflamado e não conseguia desenhar, não conseguia mal segurar o lápis, tá? Então, isso a gente paga pelo pecado, né? Muito tempo, muitas horas no computador, né? Então é muito complicado isso. Eu tenho um amigo, é muito curioso, depois até posso mostrar. É, é, é o famoso da turma que ficou famoso, né? Então, ele alterna as mãos. Então, hoje ele desenha com as duas mãos, justamente porque ele teve um momento que ele ficou com a mão muito inflamada e ele é ilustrador e não pôde parar. Então, ele se obrigou a aprender com a outra mão. Hoje ele desenha quase tão bem com as duas. Então, o famoso ambidestro, se não me engano. E ele consegue desenrolar quase com a mesma qualidade, inclusive escrever manuscrito, tudo, e consegue desenrolar justamente por conta de uma inflamação muito séria, que ele teve que ficar algum tempo parado, sem poder realmente mexer com a direita, e ele aprendeu com a esquerda e hoje ele desenrola com as duas. Não, ele é um dos famosos artistas que ama odiar, porque assim, ele é meu nêmesis, né? Eu já falei isso para ele, assim, ele é famoso da sala que desenhava muito e eu o odeio até hoje por conta disso. Eu vou compartilhar assim. Eu sempre fico de chamar ele para bater um papo qualquer dia e instigar o quanto de ódio eu tenho dele. Mas ele sabe, porque eu já falei na cara dele algumas vezes. Mas é assim, aquele famoso cara da sala que faz tudo melhor que você, e hoje não bastasse isso, ele ainda faz com as duas mãos, né? Maldito, né? Então, assim, cada turma tem a Adriele que merece, né? Vamos lá, vamos seguir. Então, das polêmicas, tá? Então, das polêmicas, então, até o Mike hoje ele teve problemas com a internet, tá? Ele realmente não pôde participar hoje, mas ele passou esses vídeos, tá? Passou esse conteúdo, então boa parte da aula de hoje é homenagem a ele. E aí, justamente, traz uma discussão que afeta diretamente ao conteúdo que a gente discutiu, ou seja, toda aquela parte da cor pigmento opaca, desse padrão de cores que eu passei para vocês, do amarelo, vermelho e azul, aquela coisa toda, tem uma briga fervorosa aqui. Então, é assim, esse vídeo que depois estou compartilhando para vocês assistirem, traz essa discussão que esse padrão de cor tradicional não funciona. Então, como eu disse, hoje são muitas polêmicas. Então, por exemplo, amarelo, vermelho e azul não são as melhores cores primárias para se obter todas as cores. Mais polêmicas.
Você não consegue criar rosa ou magenta, desses tons mais claros, com o vermelho. Você não consegue criar o verde, uma cor vibrante, a partir da mistura tradicional do amarelo e azul. Amarelo, vermelho e azul, mais uma vez repetindo, não são as melhores cores primárias para obter todas as cores. Amarelo, vermelho e azul. Então, assim, várias polêmicas. E é impressionante porque, sim, eu ensino isso para vocês e sim, eu concordo com tudo que foi colocado até então. E essa é a parte polêmica. Qual que é o propósito, então? Né? Qual que é o propósito? A gente estudar esses padrões que não são os ideais. Então, por que a gente aprende o amarelo, vermelho e azul, mesmo sabendo que a combinação entre eles é limitada? Então, justamente que, primeiro, tá? A ideia de você ter uma visão mais ampla, então, desses padrões cromáticos, então, o mais variados possível, ajudar a entender a relação de cores, então toda essa parte que já vimos que tem sites e aplicativos que fazem isso, mas as combinações cromáticas como cores complementares, cores análogas, cores desse tipo, tudo que a gente conseguir estabelecer essas relações, isso é importante. Depois, mais para frente, vocês vão ver em comunicação visual também a combinação dessas cores, como elas podem ser aplicadas, coisas desse tipo. Então tem essa função também. Quer sentar? Oi. Não, sem. Pessoal, sem intimidar a Adriele, por favor. E aí, justamente essa parte, tentar compreender melhor o uso das cores no geral. Então, os círculos cromáticos, independente de quais são eles, é importante saber, e inclusive saber os pontos negativos também, as limitações deles. Tá? Então, tentar comparar, por exemplo, o padrão que a gente utilizou do amarelo, azul e vermelho, que é o famoso RBY aí, e o CMY, por exemplo, que é o ciano, magenta e amarelo, são coisas distintas, tá? Então, acho que vale os testes para cada um deles e até tentar comparar prós e contras de cada um deles, que vai ter. Então, mais uma vez, bom, mesmo slide. Aí, justamente essa parte da amplitude de cada um deles, tá? Então, tentando identificar essa amplitude comparativo, tá? De um com o outro. Eu não gosto necessariamente de termos melhor e pior. Eu gosto de classificá-los como diferentes. Eu acho muito arriscado você dizer que o padrão de um é melhor do que o outro, e até porque a própria autora polêmica aí, ela traz que não existe um padrão perfeito. Aí só das combinações, tá? Ela refuta também, por exemplo, como é que você pode dizer que o vermelho é uma cor pura, sendo que a gente pode obter o vermelho através da combinação de amarelo e magenta. E realmente o vermelho é formado através desse amarelo e magenta. Mas é importante também saber se o padrão de cores que você está utilizando, se ele é translúcido, se ele é opaco. Isso ela não aborda, mas tem influência, tá? Uma coisa é você pintar com guache, por exemplo, que ele faz justamente por sobreposição de camadas, do que uma aquarela, por exemplo, que ela é translúcida e o papel, por exemplo, influencia muito. Então, se é um papel branco, se é um papel amarelo, se é um papel azul, a aquarela em si vai trabalhar muito com essa transparência da tinta. E aí, focando, tá? Pronto, então, nesse caso, tanto o magenta quanto o amarelo são cores puras, sim. O magenta, na verdade, ele é engraçado, porque depois eu até vou indicar o site para vocês verem, ela traz uma discussão muito legal, que o magenta, na verdade, ele não existe. É uma explicação muito mais complexa, tá? Só vou resumir aqui. Basicamente, o magenta é um bug do nosso cérebro, tá? Então, é uma parte que, se vocês forem enxergar nos padrões de cores, tanto faz um ou outro, não existe o magenta. Então, o magenta simplesmente não existe nesses padrões. E é justamente por a gente não identificar algumas lacunas, como eu estou dizendo, o nosso cérebro é um grande trapaceiro, que a gente enxerga o bendito magenta, mas ele não está nesses padrões cromáticos, tá? Então, enfim, depois eu vou indicar para vocês enxergarem. Muito bem, seguindo. Então,
a afirmação também que é interessante é ver que, ao mesmo tempo, não tem uma única resposta correta. Então, essa parte que não existe uma solução perfeita. Cada um deles, diferente do padrão que você for considerar, vão ter prós e contras. Então, tem uma parte que é a favor de um determinado padrão, e aí, por exemplo, né, ela massacra muito esse padrão amarelo, vermelho e azul, mas, por exemplo, o CMY ele precisa desse preto para dar esse contraste, então é algo que ele precisa, tá? Mesmo usando o padrão CMY, que é o padrão gráfico, tá? Ainda assim não consegue reproduzir todas as cores. Não sei se vocês tiveram já contato com gráfico, com produção gráfica, esse tipo de coisa, mas tem cores especiais, tá? Um dourado, um prateado, que você tem que comprar a cor específica. Até quando você vai fazer uma impressão como essa, acaba saindo mais caro, porque você tem que usar essa cor pura. Então vai fazer um detalhe dourado, um detalhe prateado, coisas desse tipo. Você não consegue fazer uma combinação de cores para chegar nesse resultado. Então você usa a cor específica. Uma outra coisa, o padrão Pantone, enfim, coisas mais específicas que também não vale ficar discutindo hoje. No outro ponto, tá? Então, não só massacrando o padrão amarelo, vermelho e azul, por consequência, um ponto que ela destaca como sendo positivo, então, por exemplo, para roxos vibrantes, ele não serve, mas o laranja mais vivo justamente funciona melhor nesse padrão do amarelo, vermelho e azul que vocês utilizaram para preencher aquela ficha. Então, como eu disse, tem prós e contras, né? É difícil essa hegemonia, né? Ter um com destaque muito maior do que os outros. E aí, justamente, a existência de diferentes círculos cromáticos, então usar diferentes padrões, tá? Não quer dizer necessariamente que um deles está absolutamente correto ou completamente errado. Então, ter essa consciência também, tá? Não existe uma única resposta correta e não tem essa parte que um está acima dos outros, tá? Cada um acaba se compensando. O importante desse estudo cromático, de uma maneira geral, tá? É a gente ter uma noção melhor da aplicação das cores. Então, isso que é importante, tá? Mais importante do que eu decorar qual cor que tem que misturar com qual, até porque, como eu mostrei para vocês, hoje nós temos sites e aplicativos que fazem isso já. Não faz sentido ficar memorizando esse tipo de coisa, mas essa parte de ter essa consciência desse padrão de cores, de qual utilizar, onde utilizar, lembrando inclusive desse aspecto inclusivo, então quer dizer, tem pessoas daltônicas, precisa também adequar esse tipo de público, então tudo isso é importante, tá? Como eu disse, agora é só uma introdução, vocês vão ver isso mais a fundo, já viram em autoração, já viram em programação, vão ver depois em comunicação visual e assim por diante, tá? Então, estudo de cores no geral, ele é muito complexo, tá? Se vocês pegarem, tem alguns livros que inclusive eu posso citar alguns, tem um aprofundamento muito grande na teoria, tá? Então são coisas muito complexas que levam a estudos muito específicos, tá? Que para o nosso caso é uma disciplina de desenho, não faz muito sentido também ficar muito focado nisso. Então é importante, tá? É importante entender coisas que nós estamos aplicando já agora, tentando entender. Não, sacaneia não, gente. Então, tentando entender essa parte das estruturas, esse tipo de coisa, não, aí não. Para justamente saber aplicar isso depois nos desenhos, nas pinturas, etc. Dando continuidade, tá? Não sei se vocês lembram dos valores tonais. Eu dei uma parada com o chat, tá? Já já eu vejo o chat de novo. Não abandonei vocês, não. Já já eu vejo, rapidinho. O ajudante está demais aqui, são várias cantorias. Então, não sei se vocês lembram dos valores tonais, tá? Então, a história é que claro ou escuro é relativo. Então, se for pegar um cinza específico, quando chega numa pergunta muito simples, esse cinza é claro ou ele é escuro? Tudo vai depender, né? Então, depende do famoso, depende do referencial adotado. Ele pode ser claro quando aplicado com fundos mais escuros, ele pode ser neutro quando aplicado com fundos na mesma tonalidade dele, e ele pode se tornar escuro quando aplicado com fundos mais claros. Então, tudo isso vai depender. O que nos leva justamente ao próximo experimento do truques da mente. Percepção de cor. Vamos tentar pensar no seguinte, é justamente influência. O nosso cérebro ele cria padrões de cores. Então, padrões de cores no seguinte. Se for imaginar que você está com uma camiseta branca
E aí você, indiferente do ambiente que você entrar, num ambiente com a luz amarela, luz vermelha, etc., isso vai colorir a tua camisa. Então ela vai ganhar uma tonalidade diferente de acordo com a iluminação desse ambiente. Então, muito comum, casas noturnas, etc., que usam luz negra, e aí justamente onde qualquer roupa branca, os dentes, fica aquela coisa meio neon, né, o negócio que vai se destacar. Então isso é uma das variações que tem da iluminação do ambiente frente a esses materiais, mas é interessante que o nosso cérebro ele cria uma padronização onde ele sabe que aquela camiseta é branca e ele decora isso. Então, indiferente dessa luz ambiente que você está inserido, você enxerga aquilo se mantendo como branco. E isso é ruim para a pintura. Então, assim como no padrão visual. Pera aí, ajudante, aí você está sacaneando. Pera aí, desce. Tome seu livrinho. Já já a gente brinca, tá? Aí nos padrões de cores, assim como acontecia naquela parte da imagem mental e imagem visual, a gente tem um padrão de representação já embutido na cabeça, ou seja, quando a gente fala maçã, cada de observação, isso atrapalha, porque justamente essa tua biblioteca mental está interferindo no processo de observação. Padrão cromático segue a mesma história, ou seja, a gente já tem uma biblioteca toda formada na cabeça que pode intervir de um jeito ruim. Ou seja, o céu é azul, o sol é amarelo, a grama é verde. Então, essa padronização vem a dúvida muito básica. Ok, não está errado, mas na observação em si, a grama, como você está vendo agora, ela é realmente verde? Como assim? Se tiver de noite, se ela tiver numa iluminação azul, se ela tiver num ambiente que seja diferente daquele padrão, ou seja, tudo isso vai afetar a colorização daquele ambiente. Então, num desenho de observação, você tem que sempre se manter aquilo que você está enxergando, não necessariamente aquilo que está no seu padrão da cabeça. E quando a gente vai pintar, a gente se leva muito nessa questão da biblioteca, da memória que você gravou, essa padronização. Então, maçã vermelha, pera verde, assim por diante. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, sempre atenção para aquilo que você está enxergando de fato, não aquilo que você está interpretando como verdade. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Seguindo justamente o experimento, deixa eu dar uma geral no chat enquanto isso, enquanto vocês contemplam essa imagem, tá? Temos uma imagem aí, uma estrutura, tá? Indiferente do cilindro, essa coisa toda, só o seguinte: temos um padrão quadriculado. Nesse padrão quadriculado, temos a letra A e a letra B. Então, se atentem a A e B. Dando uma geral no chat, deixa eu ver. Só respondendo a aquarela, por trabalhar com esse padrão de transparência, né, você consegue algumas cores muito mais vivas, né, do que um guache, por exemplo, justamente por trabalhar com essa questão da transparência e a questão do opaco, né? Então é muito interessante isso. Os lápis, na verdade, esses formatos, tá? Hexagonais, redondos, tudo, isso aí geralmente, mais uma vez, eu não vou dizer com certeza, porque pode ser algum específico, tá? Mas geralmente é mais a forma deles, tá? Inclusive a própria Faber tem um vídeo dela de produção que o grafite, provavelmente, que não é um grafite, né? Mas enfim, aquele bastão colorido, às vezes ele coloca o mesmo bastão em vários tipos de formatos de lápis, tá? Então no hexagonal, no redondo, enfim. O que varia geralmente é a espessura desse lápis e até a idade para quem for utilizar. Então, o ajudante, por exemplo, ele tem um formato específico de lápis que é mais fácil para ele usar, e aí coisas nesse sentido, tá?
O ajudante é todo metido aqui. Ele quer ficar mostrando para vocês que já sabem inglês. Tem lápis super soft, tem hoje uns lápis bem bacanas também. Esse já quem gosta é minha filha. Tem uns são bastante fluorescentes, tá? Então tem aquelas cores mais vivas, mais vibrantes, tem inclusive o prateado, o dourado, então são coisas muito vivas, parece até uma caneta, na verdade, mas são lápis. Tem, enfim, tem giz líquido, tem muito material muito legal. Percepção de cor, aquela história do vestido, né? Cada um enxergava a cor de um vestido, aí é percepção de cor, é uma outra história, mas sim. Pô, eu tive que expulsar o ajudante, estava demais. Muito bem. Contemplar a imagem, então, imagem, padrão quadriculado, A e B, ok. Identificar onde está A, onde está B, certo? Nenhuma pegadinha, tá? Tranquilo. Pergunta base. Os quadrados A e B são cores diferentes, não são? A e B. A e B. Pare. São cores diferentes. Sim, sim, sim. Alguém do contra? Não, não são. Sim, não são. Todo mundo sim por enquanto. Beleza? Não, não. Opa, temos aí a galera do. Sempre tem a galera do contra, né? Ah, sempre tem. Sempre tem. Se um falar que é para cima, o outro vai falar que é para baixo. Pronto, concorrência falando não, são iguais. Beleza. Vocês enxergam A e B iguais? Ah, beleza. A explicação é uma outra história, tá? Estamos falando de enxergar. Enxergar. A e B são iguais? A e B são iguais. Visualmente, não. Beleza. Vamos lá, vamos complicar o negócio. A e B, choque, né? A e B são exatamente da mesma cor. E aí eu vi que já rolaram algumas explicações, não sei o que, não sei o que, mas o fato é que de cor, estamos falando de cor, tá? A e B são exatamente a mesma cor. Não é que eu acho que visualmente eles são, fato, eles são da mesma cor. Fato. É o famoso aceite. Aceite que dói menos. Mesma cor. Vamos ver de novo? Bora. Bora. Esqueçam, tá? Toda a explicação que já rolou aí, que ele tá na sombra, não sei o que, não interessa. A pergunta é simples. A e B é da mesma cor? A e B é da mesma cor. Não estou perguntando as condições na imagem. Nesta imagem, A e B são da mesma cor. Vocês não acreditam, né? Vamos isolar A e B. Ah, você editou a imagem, sacanagem, não sei o quê. Calma. Voltando. Eu simplesmente apaguei o resto, tá? Ah, não, você está mentindo. Aqui você acendeu a luz do B, o B está mais claro. Aqui você apagou a luz do B, o B está escuro. Não, eu não fiz nada, só apaguei o resto. Faça um teste em casa depois. Bom, vocês já estão em casa, né? Faça um teste depois. Mas só adiantando, tá? Essa imagem é essa, exatamente a mesma, sem o entorno. A e B. Eita. Beleza. Por que isso? Por que isso acontece? Agora sim. A e B são da mesma cor. Vem toda essa explicação de vocês e eu concordo com boa parte delas. É um padrão xadrez, é não sei o que, não sei o que, sim. Beleza, vamos para outro exemplo. 1 e 2. 1 e 2. Nosso cérebro, mais uma vez, tá? Nosso cérebro, existe um padrão quadriculado onde o nosso cérebro identificou que um está num quadrado escuro, 2 está num quadrado claro.
Lembram do exemplo da camiseta? A camiseta é branca, mesmo ela não sendo branca. Lembra do exemplo da grama? A grama é verde, mesmo ela não sendo verde. Mesma coisa aqui. Temos um padrão xadrez, padrão quadriculado, onde número 1 está no padrão escuro, número 2 está no padrão claro. Não interessa a influência do ambiente, iluminação, área de sombra, etc. Porém, para as cores, influencia sim. Vamos voltar na imagem anterior. Temos um cilindro. A é uma cor escura que está no ambiente claro. B é uma cor clara que está no ambiente escuro. Coincidentemente, por ter A escuro no ambiente claro e B, que é claro, está no ambiente escuro, elas ficam equivalentes, ou seja, A e B ficam na mesma tonalidade de cor, mesmo não sendo. Se for iluminar isso uniformemente, nesse caso, sim, segue o padrão quadriculado, onde A vai ser escuro e B vai ser claro. Mas, na iluminação atual, elas ficam exatamente com a mesma cor. O exemplo lá do 1 e 2, mesma coisa. Número 1 é um tom escuro que está no ambiente claro. 2 é claro que está no ambiente escuro. Quando a gente isola cada um deles, mesma história. Pois façam um teste, tá? 1 e 2. Certo? Tentando ver a influência, tá? Vamos fazer um inverso agora. Os dois estão iguais, certo? Mesmo tom de cinza para os dois. Ok, acho que aí fica mais fácil identificar, né? Beleza, esquerda e direita, certo? Sim, fica o... Não dei spoiler da aula, bebê. Não deu spoiler da aula. Então, vamos nesse exemplo. Esquerda e direita são iguais? Esquerda e direita são iguais aí para vocês? Beleza. Ok, né? Acho que isso aí a gente tem um consenso, né? Esquerda e direita são iguais. Certo. Juro a vocês, tá? Depois façam um teste, peguem um editor de imagem. Não, nesse caso eles são. Não fiquem traumatizados. Eles são iguais. São iguais, são o mesmo tom de cinza. Não, o que eu posso garantir é que na próxima imagem eu mantive o mesmo tom de cinza. Não vai parecer, mas eu mantive o mesmo tom de cinza. Façam um teste, depois leve para o editor de imagem, façam um teste, tá? Esquerda e direita, mesmo tom de cinza, só colocando um entorno diferente em cada um deles. Não parece que o da esquerda ficou mais claro e o da direita ficou mais escuro? Mesmos tons de cinza. Só mudei a borda. E é justamente aquela coisa, tudo depende do referencial. E aí, o quanto que é impressionante, porque justamente é algo que está muito próximo, mas que o nosso cérebro não interpreta da mesma forma. É uma compensação que ele faz. Então, justamente, ele precisa diferenciar. Se ele está inserido algo num ambiente mais escuro, automaticamente aquele cinza se torna mais claro, porque o teu ambiente está escuro. E o inverso é verdadeiro. Se o teu cinza, que até então era neutro, está no ambiente mais claro, ele automaticamente se torna mais escuro. Então é justamente pelo referencial adotado, tá? Mais uma? Essa vocês vão pirar. Bolinhas, né? Bolinhas coloridas, certo? Essa vai ser difícil para vocês aceitarem, tá? Mas enfim, confia. Vocês acreditam, se eu disser, que todas essas bolinhas aí são da mesma cor? Eu tô junto com vocês, tá? É assim, eu não enxergo. Assim, é inadmissível. É um negócio que você vê a resposta
mas você não enxerga, não enxerga. Você se esforça, assim, fecha o olho, cruza o olho, faz o que quiser, mas você não enxerga, você não enxerga, você não consegue enxergar, é aquela coisa. O teu cérebro te trapaceia, mas você não consegue trapacear o teu cérebro. Você já sabe a resposta. Mesmo você tentando forçar a tua cabeça a identificar que, por favor, eu preciso que você veja todas essas bolas com a mesma cor, você não consegue, você não consegue. Vou voltar, tá? Impressionante. Você não enxerga. Mesma coisa, tá? Vão no editor de imagem. Depois eu posso ter. Essa é mais complicadinha, eu posso fazer para vocês. Mas é aquela história, sempre vai ficar na confiança, né? Quem quiser fazer, pode fazer o teste, faça um teste. Fala, não, o professor vai sacanear a gente de novo, tá? Não. Enfim, depois eu isolo elas. Total. Esses são alguns deles, tá? São vários. Pronto, o sapo, o sapo. Você queria ver o sapo, né? Só no spoiler do sapo, né? Seu safado. Muito bem, mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de atividade. A parte boa, tá? Então, a atividade, parte 1. Parte 1 é essa que você já bem conhece, para quem já se adiantou e já fez, ótimo. Já tem metade da atividade pronta. Então, essa é a parte boa. Não, o sapo já foi-se embora. Depois eu te mostro o sapo. Não, depois. Beleza? Primeira parte da atividade, então. Para quem já adiantou. Beleza? Que é o sapo de todo jeito. Beleza? Ah, das bolinhas? Deixa eu colocar. Pronto. Depois eu vou isolar para vocês. Não isolei ainda, tá? Depois eu vou isolar na imagem e colocar para vocês. Mas basicamente é essa. Todas são da mesma cor. Atividade, tá? Atividade para entrega. A primeira metade, então, é aquela que muitos de vocês já fizeram, tá? Então, basicamente é essa. A folha que está compartilhada, aquela coisa toda. Beleza? Segunda parte da atividade, deixa eu explicar. Ela não é tão trivial. Deixa eu tentar explicar os detalhes. Tem essa tabela de cores, tá? Vai ser compartilhada com vocês. Vocês podem imprimir ou então desenhar, o que vocês acharem melhor. Então, essa tabela de cores, onde vocês vão dizer, nesse caso, o segredo revelado, né? Vamos tentar derrubar. Vão especificar, tá? A caixa de lápis de cor. Então, minha caixa de lápis de cor é Faber-Castell 12 cores. Ah, minha caixa de lápis de cor, sei lá, não sei nem o nome dela, é Crayola, o que for, 24. E assim por diante. Ok? Temos essa malha, tá? De 12 por 12. Onde nessa malha vocês vão fazer o seguinte. Como preencher? Esse exercício também é extraído daquele site que eu vou compartilhar com vocês, justamente com aquela pessoa polêmica que traz todas essas teorias. Agradeço ao Mike, tá? A sugestão é dele. E aí é o seguinte, nesses campos alongados, vocês vão anotar. Isso tudo vai variar. Então, eu estou partindo do pressuposto que vocês possuem pelo menos uma caixa de lápis de cor com 12 cores. É o esperado, tá? Se vocês não tiverem uma caixa de lápis de cor com 12 cores, tiverem menos cores, etc., beleza. Se vocês tiverem acima de 12 cores, vocês podem selecionar as 12 favoritas. Preferencialmente que sejam 12 cores distintas. Tentem pegar escalas que não sejam muito próximas, tá? Já já vocês vão entender o porquê. Mas preferencialmente 12 cores que sejam bastante diferentes entre si. Vão anotar o nome das cores em cada uma dessas caixinhas, por exemplo, vermelho, azul, verde, assim por diante. Então vai estar escrito. E vocês vão seguir a mesma ordem, tá? Então, por exemplo, vamos considerar com números, que talvez fique mais fácil para vocês. Então, por exemplo, cor. Cor 1, cor 2, cor 3, cor 4 e assim por diante, de 1 a 12. Na vertical, vocês vão fazer primeiro essas cores verticais, são as cores dominantes, tá? Vão preencher cada uma dessas caixinhas com uma cor, ou seja, cor 1 vai fazer lá de cima a baixo, tudo com a mesma cor. Cor 2, segunda coluna, tudo com a mesma cor. Cor 3, tudo com a mesma cor. Então, uma camada, tá? Sem aplicar muita força, uma camada. Bye, bye. Então, cor fixa, tá? Para cada uma dessas colunas. Então, cada coluna com uma cor específica, primeiro na vertical, tá?
Então, beleza? Utilizando as mesmas cores, tá? Depois, na horizontal, vocês vão aplicar as mesmas cores, lembrando que já está por cima da camada dominante. Camada dominante que vocês não fizeram muito forte, lembrando que se fez muito forte, a segunda cor agora não vai pegar. Então, não façam tão forte. Então, camada dominante primeiro na vertical, depois segunda camada agora de mistura. Mesma coisa, anotem as cores aí de 1 a 12 que vocês utilizaram. Não coloquem os números, tá? Coloquem os nomes. Utilizei amarelo, verde, azul e assim por diante. Só coloquei os nomes. Vamos voltar. Essa aí é complicada mesmo. Vamos de novo. Vocês vão ter essa folha, certo? Então anotaram lá. Então, caixa de lápis de cor, foi do chamequinho, 12 cores. Pronto, então anotou ali. Beleza. Primeira parte do preenchimento, essas caixinhas de baixo, tá? Tem essa caixa mais alongada, onde vocês vão anotar o nome das cores, e tem essas caixinhas quadradas menores, que é onde vocês vão pintar. Primeiro, padrão vertical, ou seja, uma cor por coluna. Então, cada coluna é uma cor específica. Então, minha cor 1 vai depender muito da caixa de cor de vocês, tá? Mas, sei lá, minha cor 1 vai ser amarelo, minha cor 2 é laranja, minha cor 3 é vermelho, minha cor 4 é verde, minha cor 5 é azul e assim por diante. Então, de 1 a 12, vocês vão preencher cada uma das colunas com uma cor. Camada fraca, não aperte muito o lápis, aquela coisa toda. Então, na vertical, cada coluna com uma cor, certo? Depois, cada linha, ou seja, na horizontal agora, cada linha com as mesmas cores. E aí eu só coloquei números só para mostrar o exemplo, tá? Mas isso vai depender muito da caixa de lápis de cor de vocês. Mas, por exemplo, a cor 1, que está ali no primeiro bloquinho, vai se repetir agora na primeira linha. Mesma coisa de 1 a 12. Então, se a primeira era amarelo, agora a primeira linha também é amarelo, a outra laranja, a outra vermelha, verde, assim por diante. Mesma coisa aqui que foi feita anteriormente. A primeira coluna era amarela, laranja, vermelha, verde, assim por diante. Certo? Lembrando, primeiro façam na vertical, depois façam na horizontal. Comecei errado e agora me confundi, não tem problema, só lembrando que você vai ter que inverter a folha depois para não errar tudo, certo? Só anota que depois a cor dominante foi aquela e a mistura é aquela. Mas tentem seguir o padrão, tá? Para não dar nada errado. Para quem ainda não ficar uma cor muito vibrante, vocês podem fazer uma terceira camada, que é justamente repetindo essas cores dominantes, ou seja, as cores da vertical, as colunas. E aí vocês vão repetir novamente essas cores. Resultado final, tá? Como que está isso preenchido? Não é um gabarito, tá? Vai tudo depender das cores que vocês forem utilizar, mas um exemplo só para vocês verem. Algo assim, tá? Lembrando, anotar o nome de cada uma das cores, preencheram primeiro na vertical, depois na horizontal. Para quem não entendeu nada do que eu falei, vai ter um vídeo, inclusive, mostrando o processo. Pronto, primeira camada, tudo fraco, tá? Todas as colunas fracas. Depois vocês vão fazer todas as linhas fracas. E depois a segunda mão da vertical, de novo forte. Deu. Essas 3 camadas é suficiente. Uma vertical, uma horizontal e a última vertical. E acabou. Fez 3, tá? Não precisa mais do que isso, até porque isso leva um tempo, tá? Certo? Beleza? Essa é a segunda parte da atividade. Então, a primeira, aquela tabela que vocês já viram, já alguns já fizeram, inclusive. A segunda parte é essa aí, que eu vou estar compartilhando as imagens, aquela coisa toda. Belezinha? Para quando? Esse para quando que eu queria conversar com vocês, tá? Originalmente para o dia 21 de dezembro. Porém, e aí essa parte do porém, eu posso tentar estender isso até janeiro. Mas fica a critério de cada um. Se vocês querem utilizar o recesso para descansar, se vocês não querem trabalhar com trabalhos de faculdade durante esse recesso, o que vocês acharem melhor. Então, vocês podem administrar. De repente, se prefere essa correria agora e já entrega isso, fiquem livres. Ou não, estende esse prazo até janeiro, lembrando que
Dia 11 de janeiro é a entrega dos desafios de desenho, tá? Então, vocês já vão ter coisa aí, em teoria, para fazer. Ah, já fiz todos os desafios. Beleza, aí vai de cada um, tá? A gente pode negociar o prazo, tá? Na minha cabeça, tá? Na minha cabeça, eu deixei para o dia 21, justamente para vocês não terem que se preocupar durante o recesso. Eu gostaria que vocês descansassem durante o recesso, tá? Mesmo sabendo que alguns ainda vão fazer os desafios, mesmo que alguns vão tentar colocar a vida em dia, mas enfim, fica a critério. Sim, a outra opção é justamente essa, deixar até janeiro e cada um administra. Ah, eu vou fazer até o dia 21, me libero, e quem não conseguir, de toda forma, vai ficar com prazo até janeiro. Beleza. Vou lançar a enquete, lanço a enquete no Discord. Mas eu acho que essa que o Thiago comentou, de repente, é a mais sensata. Tipo, deixa até janeiro, quem quiser fazer antes, beleza. Quem quiser fazer depois, beleza. Diga, Débora. Natal, naquela das bolinhas, a primeira atividade, é para fazer mixando as cores ou pode usar o lápis da cor mesmo? Pronto. As de cima vocês vão combinar, né? Então, justamente juntando as duas cores primárias para conseguir as secundárias. Na de baixo, vocês têm a liberdade do seguinte, de usar tanto as primárias quanto as secundárias com cores puras. Não precisa ser necessariamente todas através da combinação, tá? Então, as terciárias vocês vão conseguir através da mistura, mas não preciso fazer tudo do zero, não. Então, por exemplo, igual a Adriele fez, que usou só as 3 cores para fazer o círculo inteiro. Seria o ideal, tá? Mas eu entendo que alguns lápis não são muito bons de misturar. Então, pelo menos na de cima, tá? Na de cima, as secundárias vocês vão ter que misturar, e na de baixo, as terciárias vocês vão ter que misturar. Certo? Certo. E para entregar, é as duas juntas no mesmo arquivo? No cigarro? Pode colocar, assim, não necessariamente o mesmo arquivo, pode ser um zip, tá, com as duas imagens, uma pastinha com as duas juntas, um PDF, que vocês acharem melhor. Ok, beleza. E, além disso, lembrando, tá, mais um desafio, desafio de desenho. Deixa eu explicar com calma, eu sei que estamos chegando no final, mas só explicar que esse desafio é um pouco complicado, tá? Deixa eu explicar. Muito bem, nosso desafio de cores. Temos esse site bacana, tá? Ele gera essas paletas aleatórias de cores. Temos de 1 a 5, tá? 5 cores. Ele também cai no caso clássico, que às vezes algumas cores se repetem, mas a ideia é que todas essas cores sejam diferentes, tá? Nesse caso, até a primeira e a quarta, por exemplo, são diferentes, mas são muito próximas. A ideia é que realmente essas 5 fiquem diferentes. Mas muito bem, vão acessar esse site. Tem os comandos que eu coloquei passo a passo, esses comandos, tá? Então vai gerar aquela coisa toda, vai colocar as combinações, tá? Então as duas últimas, tá? Ou square, ou tétrica, assim por diante. Então a ideia é que vocês tenham cores diferentes. E aí barra de espaço vai ciclando o padrão de cores, tá? Vai mudando, vai mudando, vai mudando, até vocês chegarem, pronto, gostei desse. Beleza. Vocês vão selecionar essas 5 cores. Essas 5 cores é a que vocês vão seguir. Captura a tela, porque vai ser o teu guia. Então, vocês chegaram no padrão, beleza. Vocês vão ter essa outra ficha, não confundam com aquela ficha lá, essa aqui é do desafio, tá? Então, essa ficha do desafio, mesma história, qual que é a tua marca de lápis de cor, quantas cores você possui. Aqui é o seguinte, cor final, que está lá em cima no quadrado. A cor final, você vai tentar chegar nessas cores em específico. Esse é o resultado final, tá? No lápis de cor. Todas as partes do campo abaixo, que tem a caixinha com essas janelinhas aí, esses são os testes. Vocês vão testando antes de pintar o quadrado. Como é que faz isso? Sim, de acordo com o que vocês estão enxergando. Logicamente que vai depender da tela. Sim, sim. Seguinte, temos 4 caixinhas pequenas, ou seja, vocês podem misturar até 4 cores, não ultrapassar disso, tá? Então vocês vão fazer combinação. 2 cores, eu consegui chegar nessa cor? Ainda não. Misturei uma terceira? Ainda não. Misturei uma quarta? Ainda não? Vai para o próximo. Vocês têm o famoso 4 chances de errar. Então, tenta a primeira, vê como é que ficou, tenta a segunda, vê o que ficou, tenta a terceira, vê o que ficou, tenta a quarta, vê o que ficou. Sugestão, tá? Sugestão. Vocês já vão ter essa ficha aqui preenchida.
Essa ficha aqui já vai ser a partir dos lápis de cor de vocês, ou seja, vocês já têm mais ou menos uma ideia de quais cores vocês vão conseguir. Sugestão de tentar combinar uma paleta de cores no site com as cores que vocês consigam chegar através dos lápis de vocês. E aí aqui já tem mais ou menos um gabarito de qual cor teve que misturar com qual para chegar naquele tom. Então facilitem a vida de vocês, né? Então já é o trabalho totalmente pronto? Não, porque primeiro vocês têm que coincidir essa paleta de cores e a outra vocês vão ter que mostrar nessa mistura de pelo menos a partir de duas cores, a ideia não é usar cor pura, tá? Então pelo menos duas cores, a combinação de 2 a 4 cores, tá? A combinação de cores para chegar nesse resultado final igual que vocês geraram lá através do site. Beleza? Essa é complicada. Vocês entenderam? Pode usar o branco? Pode, com certeza. Se o branco faz parte da tua caixa, por que não? Só lembrem, tá? Se falar, o branco vai ser a trapaça, porque, por exemplo, é um roxo, sei lá, é um vermelho. Eu já tenho um lápis que é exatamente esse. Então, pronto, vou trapacear o professor, vou usar o lápis branco. O lápis branco sempre altera a cor, tá? Não vai ficar igualzinho, não. Sinto te dizer, essa trapaça não vai funcionar. Ah, eu só vou dizer que eu usei o lápis branco, na verdade eu não vou usar nada. Não vai funcionar muito bem, não. Pois é. O professor conhece algumas trapaças. Beleza? É um lápis transparente. Eu usei um lápis sem ponta. Então, o teu resultado final, aqui eu só dei um exemplo, tá? Então, por exemplo, um exemplo da minha paleta gerada é esse. O teu resultado final vai ser através de uma combinação de cores, que você vai mostrar em qual dessas 4 opções, e quando eu falo 4, tá? É que vocês conseguiram chegar até essas 4, mas às vezes, por exemplo, você fez a primeira combinação, não deu, mas na segunda você já acertou. Não é obrigado a fazer as 4, não. Vocês podem fazer quantas for necessário até vocês atingirem aquela cor, combinando de 2 a 4 cores. O resultado final é, se não igual, o mais próximo possível da paleta gerada. Sim, a paleta é fundamental até para eu comparar as cores também. Vocês podem testar, sim. Isso aqui é a folha para vocês rabiscarem, tá? Se vocês realmente quiserem testar numa folha à parte, com medo que vão errar nessas 4 tentativas, à vontade, que vocês administrarem melhor. Beleza? Dúvidas? Para a gente fechar e o Jorge não ficar dando piti que eu atrasei vocês. Pode, mas eu entendo que é sempre um custo, né? Assim, pô, vou ter que ficar imprimindo esse monte de folha, eu não posso fazer numa folha em branco e depois passar para cá? Pode também, sem problema, sem grandes estresse, tá? Aonde avião? Isso é um helicóptero, né? Pois é, eu entendo completamente a galera que não tem impressora, tipo, vai ter que fazer à mão, então relaxa, tá? E, logicamente, quem for fazer à mão pode fazer uma versão mais simplificada, tá? Não precisa fazer, logicamente, os detalhes, mas só os campos sugeridos. Beleza? Mais dúvidas? Tranquilo? Depois de prazos, tá? A gente vai discutir no Discord lá, se vai deixar da atividade sem ser... O desafio é para janeiro, tá? Mas sem ser o desafio, você vai deixar para o dia 21, se vai estender para o dia 11, cada um faz quando achar melhor. Eu mando no Discord de toda forma. Ok? Combinados? Qualquer dúvida, tá? Inclusive você que está conferindo o conteúdo gravado, tiver dúvida, pode entrar em contato pelo Discord e a gente vai tentando ver, adaptar para cada um a sua devida realidade. Ok? E é isso, pessoal. Obrigado a todos. Fiquem bem, fiquem com saúde. Até a próxima semana, que na verdade é o nosso último encontro do ano. Olha aí o evento. A gente bate um papo, a gente troca algumas ideias e inclusive acompanhamento dessas atividades. Prometo que para esse ano não tem mais atividade, tá? Valeu, pessoal. Ó, dá tchau pro povo. O povo tá dando tchau para você. Tchau, ajudante. Tchau. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Até uma próxima. Tchau, pessoal. Boa noite.